olha nós aqui outra vez com o De Chapa. O De Chapa, o canal que é a central de notícias do futebol, com análise, com história, com visão geral, com tudo que você precisa e deseja assistir num canal aqui no YouTube. Esse é o canal De Chapa. Canal De Chapa que tem aí as parcerias da plataforma Multipolar, o Futebol e Geopolítica e a editora D3 Educacional. Portanto, parcerias essas que fortalecem cada vez mais esse canal para trazer até você um pouco de história. Hoje é o programa De Chapa História e hoje nós estamos no Ceará, exatamente, no estado do Ceará, para falar desses grandes clubes aí do trio de ferro do Ceará, Fortaleza, temos aí o Ceará e esse outro time aí é o Ferroviário, né? O Ferroviário, o Márcio Forte, esse homem aí que vem diretamente lá do México com a sua plataforma multipolar e o seu também geopolítica do futebol, vai trazer para nós a história desses clubes do Ceará, o futebol do Ceará, como está o futebol do Ceará, como foi o futebol do Ceará e qual futuro esse futebol do Ceará tem agora para trazer aí no futuro para todos os torcedores do Ceará e do Brasil inteiro. Esse é o programa História de Chapa. Portanto, nós vamos chamar aí o Márcio Forte, que é um correspondente internacional da geopolítica, ele que é geopolítico, ele que é historiador, ele que é jornalista, professor, nossa, é muita coisa. Mas esse mexicano que entende tanto de futebol como nunca, e principalmente o futebol brasileiro. Olha só o quanto ele estuda, você está vendo aí nos programas que o De Chapa está trazendo aqui no programa História de Chapa. Já passamos aí por vários estados, como o estado de Goiás, o estado do Pernambuco, né? Já passamos também lá pelo Paraná, pelo Pará, Belém do Pará, e agora estamos aqui no Ceará para falar de Fortaleza, Ferroviário e Ceará. Portanto, vamos ouvir mais um pouco de história de grandes clubes do Brasil. Com vocês, eu chamo agora Márcio Forte. Fala aí, Márcio Forte, como está e como está aí no México? Grande abraço, agora é com você. Essa é grandiosíssimo historiador, jornalista, editor, Nadson Pires. Hoje vamos abordar o trio de ferro do futebol cearense, a história, as curiosidades e as informações desses três grandes clubes e a projeção do estado do Ceará na arquitetura de forças do futebol brasileiro. São três times grandes que têm muita tradição e história, como vamos abordar aos detalhes ao longo de mais um capítulo agora nesse estado significativo do Nordeste do Brasil. Iniciando aqui, vamos iniciar pelo Ferroviário, o Ferrim, o Ferrão, como também é popularmente conhecido, um dos tricolores da capital cearense. Ele foi fundado por operários ferroviários, como o nome já indica, em 1933. Foi sempre ligado às camadas mais populares da capital cearense, sendo por décadas considerado o clube do povo, precisamente por aglutinar essas camadas operárias ferroviárias da parte mais pobre, mais precária da capital cearense. Em 1933, a rede de viação cearense começou a fazer serviços extraordinários no turno da noite para concentrar locomotivas, carros, vagões na oficina do Urubu. E os operários mais jovens, que moravam longe daquela região, escolheram o futebol como passatempo entre os dois turnos da exaustiva jornada de trabalho, e aí nasceu os precursores do que depois se converteria nessa potência popular do futebol da capital do Ceará, que é o Ferroviário Atlético Clube.
Então, naquela época, eles formaram 2 clubes com nomes das plantas que foram retiradas na preparação do campo de futebol, que é a Mata Pasto e a Jurubeba, e da junção desses 2 clubes, precursores do que se converteria o Ferroviário, nasceu o Ferroviário Atlético Clube, que disputou várias partidas amistosas pela periferia de Fortaleza, principalmente aglutinando aquelas áreas operárias ferroviárias, até que em 9 de maio, com a ajuda de funcionários da rede, principalmente o Valdemar Caracas, que é considerado o artífice do Ferroviário, foi fundado oficialmente o Ferroviário Atlético Clube. Aqui nós temos a evolução histórica do escudo, do distintivo, muito significativo, muito bonito, do Ferroviário Atlético Clube. Como podemos ver, inicialmente era um emblema que representava o simbolismo da rede ferroviária. Então, nós podemos considerar um irmão do que era o Ferroviário de Curitiba, que nasceu para congregar os funcionários da rede ferroviária Paraná-Santa Catarina. Aqui nós temos o seu homólogo no estado do Ceará. Então, são co-irmãos que nasceram das camadas populares operárias ferroviárias de Curitiba e de Fortaleza. Na década de 30, Valdemar Caracas, que é o artífice do Ferroviário, ele queria ir mais longe e promoveu o início da era profissional do futebol cearense em 39, trazendo o zagueiro Popó, de Great Western, de Pernambuco, um jogador negro, o que reforça a tese do Ferroviário ser o clube que aglutinava populações mais pobres, mais precárias da capital cearense. Era só o começo das primeiras contratações de fora do estado e traziam jogadores de outros estados, como, por exemplo, de Salvador, de Pernambuco, o craque Zusa e o extremo esquerda chinês, que depois marcou uma era no Ferroviário, como nós vamos ver aos detalhes depois, e também do interior do Piauí veio o endiabrado Pepe, mas foi de São Paulo a chegada mais festejada. O centro-médio Miro, que era titular do Corinthians de 38, acabou sendo contratado nessa época que marcou a profissionalização do futebol na capital cearense e em todo o estado do Ceará. O Ferrão é a maior expressão esportiva de raízes operárias do Brasil, sendo símbolo da democratização social do futebol nacional e precursor do futebol profissional no estado do Ceará. Então é um marco que os torcedores se orgulham muito de ser esse precursor desse processo de profissionalização que teve o estado do Ceará na década de 30, uma época similar como nós vimos no último programa no estado do Pará, onde teve aquela profissionalização com os clubes Atunaluso, o Remo e Paysandu, passando dos esportes náuticos para o futebol. Aqui nós temos uma das primeiras indumentárias do clube, como naquele emblema precursor, que era uma camisa similar a alguns clubes pelo mundo, que é metade preto, metade vermelho, como, por exemplo, o Atlas do México, o Colón da Argentina, o News Old Boys também tem essa marca na indumentária. E o Atlético Goianiense teve uma camisa similar em 2010, que foi a terceira camisa. Inclusive, jogou contra o Santos na Vila Belmiro naquele ano, que perdeu por 4-2. Então, essa foi uma das primeiras indumentárias do clube, muito significativas, em 33, 9 de maio, a época precursora dessa instituição. Aqui nós temos o Ferroviário em 41, já com a sua camisa que marcou a sua trajetória histórica total, muito similar ao São Paulo Futebol Clube. Aqui nós temos o Ferroviário de 41, o Ferroviário Atlético Clube, Zé Sérgio, o Canhotinho, o Zé Félix, o Zusa, que foi também um dos precursores, está aqui nesse elenco de 41. E a década de 40 marca o primeiro estadual, que foi em 45, e o clube conquista a alcunha de clube das temporadas. Vamos explicar por que o clube vai conquistar essa alcunha. O primeiro título vem em 45, e numa excursão que o Fluminense, que era o supercampeão carioca de 46, fez pelo Nordeste, o Fluminense massacrou muitas esquadras nordestinas,
como, por exemplo, a equipe de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, do Maranhão e do Pará, foi também para o norte do país. E nas terras cearenses, o Fluminense aplicou goleadas históricas nos dois principais rivais do Ferroviário, Fortaleza 5-0 no Ceará 5-1, porém, no jogo contra o Ferroviário, no dia 1º de janeiro de 49, um grande público compareceu ao estádio Presidente Vargas, esperando mais uma goleada do time carioca. Não obstante, dessa vez, a equipe coral, o Tubarão da Barra, como é uma das alcunhas do Ferroviário, se impôs diante do Fluminense com uma exibição de gala, e o Ferroviário venceu por 2-0, algo que aglutinou também grande massa de torcedores, já abastecida por esse caráter popular do time e também pelo fato do título de 45. Então foi uma marca significativa que o clube fez ganhar muitos torcedores naquela época. O time dos Operários do Estado de Ferro venceu o Clube Carioca, e isso foi uma marca assim, um antes e depois no Ferroviário Atlético Clube. A década de 50, ele ratifica e consolida a alcunha de time do povo e time proletário. Ele consegue alavancar muito mais torcedores. Naquela época era uma das duas maiores torcidas da cidade, inclusive bem mais do que o Fortaleza, mesmo o Fortaleza tendo muito mais títulos. Então o clube abarcava a periferia da Fortaleza, uma margem de manobra muito significativa contra o Leão do Pici, que é um dos seus dois principais rivais. Em 50, o Ferroviário conquista mais um estadual, com 3 pontos sobre o seu rival Fortaleza. Em 52, consolidou essas alcunhas que eu falei agora, time do povo e time proletário, por ser o único ligado ao povo genuíno da cidade, por assim dizer, diferentes dos times mais elitizados, que são o Ceará e o Fortaleza e o América, como nós vamos ver ao longo dessa abordagem sobre os grandes clubes do futebol cearense. E também o time dos Acadêmicos, que era o Gentilândia, que era um outro clube pequeno da cidade de Fortaleza, como também vamos ver mais adiante. Nesses anos, retorna aos trilhos da conquista com mais um campeonato após uma emocionante sequência de 4 jogos improvável contra o Ceará. O clube conseguiu, na reta final, nessa disputa de 4 jogos, vencer o Ceará. A conquista de um time que era conformado basicamente por eletricista e bombeiros. Era muito improvável que o Ferroviário ganhasse esse título. Os meios de comunicação davam a vitória para o Ceará, mas um elenco jovem, um elenco não muito prestigioso, de gala, de nomes, conquistou se superar e venceu o Ceará, que é um dos principais marcos históricos do Ferroviário, que sempre teve essa superação, essa resiliência para superar os seus 2 principais rivais da cidade. Aqui nós temos a imagem do time dos eletricistas. Podemos ver que muitos deles têm condições precárias de aparência, assim, por assim dizer. Eram oriundos dos bairros mais desprestigiados de Fortaleza, os bairros operários, os bairros dos ferroviários. Aqui temos outra imagem do clube na época, esse time que ficou conhecido no imaginário coletivo do torcedor coral como o time dos eletricistas, dos bombeiros. E depois tem a década de 60, que é a quebra do jejum de títulos, com um título invicto, que representa, dito de passagem, o último título invicto do estado do Ceará, que foi conquistado aqui em 68. Esse é o time, podemos ver atrás, lotando o estádio Presidente Vargas, esse clube de 68 que marcou também uma época na instituição. Essa imagem, já em cores, a torcida coral lotando as dependências do estádio, podemos ver a massa operária que representa o autêntico e genuíno clube do povo da capital cearense. Muito parecido a indumentária com o São Paulo Futebol Clube, mas não é uma imitação. O clube tem uma ancestralidade muito antiga e também é um clube autêntico, é um clube genuíno, é um dos clubes maiores do Nordeste, depois, claro, dos grandes de Salvador e de Recife, mas o Ferroviário tem o seu peso histórico na arquitetura de forças tanto do Ceará como do Nordeste. Aqui a década de 70, começo da década
com título. Em 70 foi campeão estadual e depois vem uma longa série de jejum. Aqui nós temos 9 anos de jejum até 79, quando o clube foi comandado pelo Urubatão Calvo Nunes. Ele mudou totalmente a postura do clube, que começou mal naquele ano. Após uma temporada irregular na primeira fase, conquistou ainda o primeiro turno, goleou o Ceará por 4-2 e o Fortaleza por 5-0, venceu o turno e depois conquistou o título cearense de 79. Aqui nós podemos ver o clube já nas dependências do Castelão, que foi naquela época que a ditadura militar criou vários estádios altamente grandes ao longo do Brasil, o Serra Dourada, o Castelão e outros palcos, o Castelão também de Teresina. Então, aqui o mesmo time em 79, no Castelão, numa indumentária muito icônica e bonita do Ferroviário Atlético Clube. A década de 80 é o fim do jejum em 88, ou seja, o clube passa mais 8 anos, 9 anos sem títulos estaduais. É difícil competir com o Ceará e o Fortaleza, ele tem rivais significativos no estado. Em 80 chega na final numa melhor de 3, mas vence o Ceará no Castelão no primeiro jogo da melhor de 3. Aconteceu um terremoto na cidade, ficando marcado para sempre na memória dos corais essa partida, porém acaba perdendo o campeonato de 80 e 81 para o Ceará e 82 e 83 para o Fortaleza. Ele só seria campeão novamente em 88. Aqui nós temos essa imagem do clube campeão em 88, nós podemos ver aqui, depois nós vamos ver como se consolidou como um dos maiores ídolos do clube, o Mazinho Loyola, é o penúltimo sentado, que depois triunfou no Paraná Clube, pentacampeão do Paraná nos anos, dos anos 90, depois foi para o Internacional de Porto Alegre também. Então ele surgiu em 87, foi campeão do Ferroviário em 88. E aqui nós temos o Ferroviário em 93, a década de 90, o ciclo gordo do Tubarão da Barra, com o bicampeonato em 93 e 94, foi outro marco que deu ao Ferroviário outra grande leva de torcedores, já numa época moderna do futebol brasileiro, mas que ainda tinha auges de romantismo futebolístico cultural. Aqui nós podemos ver Edmundo, Argeu, o goleiro Jorge Luiz, grandes jogadores que marcaram uma época muito nostálgica para os torcedores do Tubarão da Barra. O bicampeonato em 94 no Castelão aqui. Podemos ver o Roberval no gol, o Reginaldo, o Batistinha, que também foi uma outra ícone do Ferroviário. E aqui a conquista do bicampeonato já no Presidente Vargas, a torcida coral lotando as dependências do estádio. Como podemos ver, o Ferroviário também tem torcida, tradição e história no futebol cearense, um clube muito significativo que representa um dos 3 grandes do estado, sempre é importante ressaltar. Nesse século, a década de 2000, a década em branco, o clube não conquistou conquistas estaduais, teve um curto período de ostracismo que caiu no estadual, mas em breve retornou à elite, e teve 2 títulos do Brasileiro da Série D, campanhas expressivas na Série C, quase teve acesso em 2 ou 3 ocasiões, não obstante, infelizmente, não conseguiu voltar para a Série B, mas é um clube que está entre B, C, D, teve muitas participações na Série B do Campeonato Brasileiro, algumas na A, como nós vamos ver depois, mas é um clube muito significativo. Aqui é o clube na virada do milênio, do século, em 2000, naquela época, o clube estava na Série B do Campeonato Brasileiro, naquela Copa João Avelange inchada, que nós podemos considerar que foi um campeonato unificado, por assim dizer, integral. Ele estava no módulo amarelo. E aqui é um muro da Vila Olímpica Elzir Cabral, que é o estádio do Ferroviário, com desenhos de algum dos seus ídolos, que é o Mazinho Loyola, como eu citei anteriormente, o Mirandinha, que nasceu em 69, que foi o primeiro jogador brasileiro a jogar num clube inglês, no Newcastle, em 87. Então, é uma das marcas do Ferroviário Atlético Clube. E também o Jardel,
que depois teve uma passagem muito expressiva para o Grêmio de futebol porto-alegrense, conquistou o brasileiro pelo Grêmio com aquela dupla com o Paulo Nunes, e também a Libertadores da América, quase foram campeões interclubes da Intercontinental contra o Ajax. Então são 3 ícones icônicos desse clube grande que é o Ferroviário Atlético Clube. Algumas curiosidades do Ferrão: é o primeiro clube da capital cearense a ter um campeão brasileiro em uma divisão, quando ganhou a Série D em 2018, e depois de 5 anos conquistou novamente a Série D em 2023, sendo então o maior vencedor da 4ª divisão nacional, que é o Ferroviário Atlético Clube. Algumas alcunhas: é o Tubarão da Barra, Ferrão ou Ferrim, Hervesiano, que representa suas origens na rede ferroviária, o time do povo e o time proletário, o autêntico e genuíno clube do povo do futebol cearense, como, por exemplo, o Paraná representa para o estado do Paraná, talvez o Atlético Mineiro para Minas Gerais, o Inter para o Rio Grande do Sul. Nós temos essa alcunha do time do povo Corinthians para o São Paulo, o Vasco da Gama talvez para o Rio de Janeiro, como nós vamos ver em outros programas futuros. Aqui nós temos a Massa Coral no Castelão. Como podemos ver, é uma torcida representativa, uma torcida grande, que não pode ser desprezada. E agora vamos passar para outro clube popular do estado, que é o Fortaleza. Foi fundado em 18 de outubro de 1918 por iniciativa de um grupo de pessoas socialmente abastadas, entre elas o empresário Alcides Santos. Aqui nós já vemos um antagonismo do poder aquisitivo dos fundadores do Fortaleza e do Ferroviário, enquanto um deles nasceu na casta mais desprovida de respaldo financeiro, o outro nasceu por uma classe social muito mais poderosa, por assim dizer. E apesar da instituição considerar-se uma continuação do Stella, que era um clube de Fortaleza, cujo nome era uma homenagem a um colégio suíço onde estudaram alguns dos fundadores do time, historiadores alegam que o Fortaleza existia antes de 18, tendo modificado sua denominação para Stella e retornado ao original. Alguns falam que, pelo fato de Stella não ter muitos títulos, não ter um início muito poderoso, eles acabaram decretando 18 como a marca fundadora da instituição. Na década de 20, o clube conquista 7 títulos estaduais, é a potência hegemônica do início do século no futebol cearense, embora o Ferroviário se despontava como um clube de massa, precisamente por suas origens proletárias e ferroviárias. Aqui nós temos a evolução dos escudos do Fortaleza ao longo da história. Esse de 27, que foi o título estadual, fazem uma homenagem, uma alusão ao Estrela, que era o berço fundador do Fortaleza. Alguns defendem essa tese, alguns falam que não é por isso, mas alguns falam que é uma homenagem à bela época da imagem parisiense, que foi muito significativa em vários cantos do Brasil, como, por exemplo, também Fortaleza, Rio de Janeiro. E aqui nós temos a evolução dos escudos desse clube, que representa, inegavelmente, uma das 3 forças populares do estado do Ceará. Aqui nós temos uma outra representação do escudo, já sem algumas representações. Aqui está muito mais profundo essa análise evolutiva dos distintivos dessa instituição. Em algumas épocas, podemos observar que é muito parecido com o do Fluminense, do Rio de Janeiro. Depois do São Paulo, nós podemos considerar uma similitude. E aqui nós temos o Alcides Santos, que representa o fundador, o artífice institucional do Fortaleza. O elenco do Fortaleza, campeão estadual de 27, naquele ano que teve aquele estrela no seu escudo. Esse ano já foi o 7º título estadual, foi a principal potência da década de 20 no estado. E foi nessa época que se consolidou, já criou essa rivalidade com o Ceará, o choque rei, o clássico rei, o que se consolidaria como o principal clássico do estado. Em 23 teve um clássico que foi 3-1 e depois 4-1, que representou o marco inicial do que se converteria o maior clássico do estado, como nós vamos ver aqui
aos detalhes depois. O Campo do Prado, palco do tabu de 7 anos na década de 30, entre Fortaleza e Ceará. Aqui nós temos o palco que representou o tempo do futebol cearense naquela época, um dos tempos. E os jornais da época, durante os anos de 32 e 37, Fortaleza passou sem perder para o Ceará. Fato publicado em várias ocasiões nos jornais da cidade, o Estado do Ceará, o Unitário, o Correio do Ceará e o Jornal do Povo. Aqui nós temos um exemplo, o Jornal do Povo cita uma manchete na época: não há favorito para o jogo de amanhã, foi em 32 a última vitória do Ceará contra o Fortaleza. E na manhã de 22 de maio de 39, a manchete do jornal: Ceará 3-0, depois de 7 anos, o Fortaleza seria batido pelo Ceará, ou seja, durou 7 anos essa invencibilidade, que representa um dos marcos desse clássico, que representa um dos maiores clássicos, não só do estado, como do Nordeste e do Brasil inteiro. A década de 40, com o apogeu do Estado Novo na década, o nacionalismo estava cada vez mais forte no Brasil. O Estado Novo promovia grandes manifestações patrióticas, cívicas, nacionalistas. Era a época do segundo grande despertar nacional, não só no Brasil, mas na Europa também. Então, o presidente da República, Getúlio Vargas, assinava um decreto que tinham que modificar o nome das federações, dos clubes, para banir os estrangeirismos. E assim o clube, que se chamava Fortaleza Sporting Clube, se mudou para Fortaleza Sporting Clube num processo de brasilinização, por assim dizer. A década de 50, o clube ganhou os estaduais de 53 e 54, e em 57 o clube adquire da senhora Hedwig os terrenos do bairro do Pici, que durante a Segunda Guerra Mundial era a base militar dos estadunidenses em Fortaleza, que foi chamado na época de Post Command, posto de comando, e por isso a denominação de Pici transfere a sede do clube da Gentilândia para o novo bairro, passando a denominar de Leão do Pici, referência do bairro onde está localizado o Parque dos Campeonatos. Nessa época que começa a construção do estádio Alcides Santos, em 59, que seria concretado em 62, ou seja, durante 3 anos tem esse processo de construção do tempo maior do futebol do Fortaleza Esporte Clube, por assim dizer, que é o estádio Alcides Santos, que depois nós vamos ver a sua capacidade e a sua imagem. Títulos dos campeonatos de 59 e 60 nessa década de 50. Década de 60 representa a década de ouro do Fortaleza no século XX. Ele é vice-campeão nacional em 60 e 68, ou seja, na Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro da época. Em 60, ele bate o ABC, depois bate o Motoclube e sagrou-se campeão do Grupo Norte, o que levou à disputa da Zona Norte contra o Bahia, que era o campeão do Grupo do Nordeste. E era, na época, o atual campeão brasileiro, porque tinha vencido o Bahia em 59, o Santos do Pelé, dentro de São Paulo. E o Fortaleza conseguiu bater esse Bahia poderoso, que era uma das principais potências futebolísticas na época. E na fase final disputada, o Fortaleza eliminou ainda o Santa Cruz nas semifinais, mas a gente acabou perdendo a final do Brasileiro da época para o Palmeiras, que tinha um esquadrão. Era a primeira academia com o Ademir da Guia, com outros grandes jogadores icônicos, mas fez uma campanha altamente prestigiosa, respeitável, que sempre temos que recordar. Fortaleza foi vice-campeão brasileiro em 60. Esse é o clube icônico do Fortaleza naquela época, em 60. E depois, em 68, uma outra grande campanha. Fortaleza seria novamente vice-campeão brasileiro. Aqui nós temos aquele elenco com Zé Paulo, Mundinho, William Fontes, Renato, Joãozinho, Luciano Abreu, o Mudo, que era o massagista, Garrinchinha, Mozart, Luciano Frota e Mimi. E a final foi contra o Botafogo, foi 2-2 e 4-0. O Fortaleza perdeu para aquele time fenomenal do Botafogo. Antes, o Fortaleza tinha que jogar com o Palmeiras e com o Santos, mas esses clubes acabaram desistindo da competição. E o Fortaleza, a CBD na época, mudou para o Fortaleza não chegar na final sem jogar nenhum jogo.
mudou o Náutico de setor, o Náutico jogou a semifinal contra o Fortaleza bateu o Náutico e a final foi Fortaleza e Botafogo, e o clube de General Silvano conquistou o seu primeiro título nacional contra o Fortaleza. Mas foi um outro vice-campeonato que colocava o Estado numa projeção nacional muito significativa. As décadas de 70 e 80 foram vacas magras para a instituição, embora tenha iniciado bem com o campeão do Norte e Nordeste em 70, foi apenas 2 vezes campeão estadual, em 73 e 74, e na década de 80 o clube conquistaria 4 títulos estaduais, 82, 83, 85 e 87. A década de 90 é uma década de altos e baixos na instituição, o clube fica entre as séries B e D, entre as séries B e C. Aqui nós temos o Sandro, que representou o artilheiro ídolo tricolor na década de 90. O clube, naquela época, conquistou acesso em 92 para a elite nacional, ficando em 7º lugar, porque em 92 acabaram subindo 12 times, porque o Grêmio ficou em 9º e por esse fato acabaram subindo 12, mas em 93 o clube acabou caindo novamente e apenas voltaria para a Série A em 2002, junto com o Criciúma. O Criciúma foi o campeão, o Fortaleza foi vice, e o Fortaleza ficou na Série A em 2003, caiu para a Série B novamente em 2003, mas subiu novamente em 2004, junto com o Brasiliense, e ficou na Série A em 2005 e 2006, acabou caindo em 2006, e depois o clube viveu uma espécie de um ostracismo entre séries B e C, ficou 9 anos aproximadamente na Série C, entre 2008 e 2015, mais ou menos. Depois teve uma recuperação e uma estabilização com aquele Fortaleza que voltou para a Série A em 2017, 2018 estavam na série A do futebol brasileiro em 2019, acabou subindo em 2018, melhor dizendo. Com o Rogério Ceni teve uma estabilização, uma consolidação na Série A, e depois de ser um clube respeitável na Série A, teve o processo de internacionalização, jogando Copas Libertadores, Copas Sul-Americanas, inclusive chegando na final, perdendo em 2023 contra a Liga de Quito. Mas o clube conquistou seu espaço e está buscando sempre a parte alta da tabela, o que faz o Ceará também buscar essa ascensão, como está sucedendo, já voltou para a Série A esse ano. Vamos ver como será o caminho do Ceará. Aqui nós temos a torcida do Fortaleza, que, como nós podemos ver, é uma torcida gigantesca, sempre tem bons públicos no Castelão, e representa uma das maiores torcidas do Nordeste, inegavelmente. Aqui nós temos algumas alcunhas do clube, que é tricolor do PC, Fortão. Esse foi uma alcunha conquistada na década de 40, tricolor de aço, como outros clubes têm, como o próprio Bahia, o Paraná Clube, nos seus respectivos estados. Leão do PC, Jangada Atômica, Rei Leão do Brasil, Clube da Garotada e o time daquelas camisas icônicas. Vamos agora para a terceira força popular do estado, que é o Ceará. O Ceará, em 1904, José Silveira, que foi um jovem estudante na Suíça, trouxe a primeira bola oficial para o estado do Ceará, e logo o futebol tornou-se a paixão popular naquele início do século passado, e não demorou muito para surgirem inúmeras equipes no estado, principalmente na capital Fortaleza. Em 2 de junho de 14, caminhando pelo centro de Fortaleza, Luiz Esteves Júnior e Pedro Freire conversaram sobre diversos assuntos, principalmente sobre política internacional, geopolítica. Após chutar uma pedra no meio do caminho, começaram a falar sobre futebol, surgindo a ideia de fundar um clube. Aí nós temos os primórdios do que se converteria no Sporting Clube Ceará.
ao encontrar colegas no Café Art Nouveau, naquela época tinha muita influência da cultura francesa, como eu já falei, e a ideia da dupla foi se concretizando, foi amadurecendo a ideia de criar um clube de futebol. Ainda no mesmo dia, a turma se reuniu na residência de Luiz Esteves e as 22 pessoas, a quem fale entre 18 e 25, não tem uma exatidão da quantidade de fundadores do clube, escolheram o nome como Rio Branco Futebol Club, com camisas roxa e calções brancos, semelhante ao Fiorentina, que seria fundado em 26, ou seja, não tem uma alusão, não se inspiraram nesse clube para criarem essas cores. Gilberto Gurgel, comerciante da Praça do Ferreira, foi eleito o primeiro presidente e promoveu uma coleta entre associados visando arrecadar fundos para comprar uma bola oficial número 5, que era na época o número da bola que os clubes usavam. Foram arrecadados cerca de 22 mil reais, uma quantia razoável e que mostra a boa condição social dos fundadores do clube, ou seja, assim como o Fortaleza, eram gente adinheirada num antagonismo do que era o Ferroviário, como nós vimos anteriormente. Os inícios, numa outra reunião, exatamente um ano depois, foi escolhido a mudar o nome para Ceará Sport Club e, devido à dificuldade de se obter camisas da cor roxa, mudou-se as cores para preto e branco, que significavam a paz para o branco. Não se sabe por que a escolha do nome Rio Branco, provavelmente uma homenagem ao famoso diplomata brasileiro Barão de Rio Branco, que foi o definidor das fronteiras do Estado brasileiro e representou um marco na política da diplomacia brasileira naquela época, dos inícios do século passado. O nome reflete, contudo, a dureza e dificuldades da época e as esperanças de um futuro melhor, que ele queria um Rio Branco de águas limpas, transparentes, para se banhar e aproveitar o vento e o sol. O nome Ceará relaciona-se a um aumento do regionalismo e uma consequente desilusão da Belle Época, adivinha, com a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Belle Época era essa influência da cultura francesa, principalmente parisiense, que tinha em grandes capitais do Brasil, como, por exemplo, além de Fortaleza, principalmente também a capital carioca, que tinha muita influência dessa cultura parisiense. Aqui nós temos a evolução dos escudos do Ceará. Como podemos ver, os seus primórdios foi o Rio Branco, com aquele cônico distintivo roxo e branco, muito bonito, por assim dizer, e depois foi evoluindo mantendo o seu simbolismo icônico tradicional. Aqui nós temos um estudo mais aprofundado dessa evolução icônica do seu identitarismo no escudo. E aqui nós temos um dos precursores do Ceará. Podemos ver que o clube já tem um pouquinho mais de popularidade no seu elenco. Foto do primeiro campeão estadual do Ceará, conquistado em 15 já nos seus primórdios, o clube conseguiu o título estadual, e que daria início ao pentacampeonato cearense. Ou seja, como Fortaleza conquistou 7 títulos na década de 20, uma década antes o Ceará já despontava como um clube altamente vitorioso. E ao longo do século, como nós podemos ver, esses dois clubes se consolidaram como as duas principais potências vitoriosas do estado, embora o Ferroviário seja um clube altamente tradicional, histórico e com torcida, o Ferroviário não tem a mesma quantidade de títulos dessas duas principais potências do futebol cearense. Aqui nós temos a trajetória histórica do Ceará. As décadas de 30 e 40 tem 2 bicampeonatos de maior jejum sem títulos. A década de 50, o primeiro time cearense a disputar uma competição nacional, que foi a Taça Brasil de 60, o título por conquistar o cearense desde 59. A década de 60, a conquista do tricampeonato cearense e terceiro lugar na Taça Brasil, e o título do torneio Norte-Nordeste, ou seja, o clube já tem uma projeção nacional significativa para acompanhar o que estava fazendo o Fortaleza, ou seja, um em cima puxa o outro para cima.
Isso é o elemento bom dessa rivalidade sadia. E em 70, o maior vencedor da década, com o tetracampeonato estadual e o jogo 1000 de Pelé pelo Santos, que foi exatamente contra o Ceará, naqueles campeonatos brasileiros inchados de 70, de 90 clubes. 93 chegou a ter o Campeonato Brasileiro nos anos 70. Então, foi a época que o Fortaleza estava nas suas vacas magras e o Ceará estava adquirindo vários títulos estaduais. Aqui nós temos uma imagem icônica do Ceará naqueles anos. Vamos passar por várias imagens aqui do Ceará ao longo das décadas de 70 e 80. Aqui nós temos a revista Placar, o Ceará bicampeão cearense 80-81. Entre 70 e 80, o Ceará foi o principal clube do futebol cearense. Década de 80, conquista de 5 estaduais e boa campanha no Brasileiro de 85. O Ceará seria 7º colocado no Brasileiro daquele ano, que foi um campeonato muito icônico. As semifinais foram Coritiba e Atlético Mineiro, Brasil de Pelotas e Bangu, e o Ceará foi para as quartas de final, ficou em 7º lugar, ou seja, foi um brasileiro muito fora da régua, por assim dizer. E aqui nós temos a final da Copa do Brasil de 94, Ceará e Grêmio. O Ceará chegou na final e perdeu para o Grêmio, naquele Grêmio icônico que depois seria campeão brasileiro, campeão da Copa Libertadores. Ou seja, o Ceará também teve campanhas expressivas e significativas em torneios nacionais. Terceiro lugar no Brasileiro dos anos 60, 7º lugar em 85 e essa icônica final da Copa do Brasil de 94. Algumas curiosidades do Vozão: é o único time do estado e um dos poucos do Brasil a nunca ter participado da Série C. Em compensação, o Fortaleza tem 16 ou 15 participações na Série C. Além disso, o Ceará e Bahia são os únicos clubes do Nordeste e nunca terem ficado sem divisão nacional desde 71. O Sport, o clube nordestino a nunca ter jogado a Série C, ficou sem participar de campeonatos nacionais em 72. O Ceará tem algumas alcunhas, como, por exemplo, Vozão, Vovô, Time do Povo. O Ferroviário é considerado o clube do povo nas 5 décadas iniciais. Depois, o Ceará teve uma forte ascensão social que adquiriu grande massa de torcedores e isso fez o Ceará também conquistar essa alcunha ao longo da história, embora as suas origens não sejam populares como é o Ferroviário. Alvinegro de Parangabuçu, que é a região que está o estádio do Vozão, e o mais querido do Nordeste, porque o clube se considera ter a maior torcida da cidade e do estado do Ceará. Aqui nós temos o Castelão abarrotado com torcedores alvinegros, e os 3 grandes clássicos do estado, da capital, é o Clássico da Paz, o antigo Clássico das Multidões entre Ceará e Ferroviário, Clássico das Cores entre Ferroviário e Fortaleza, e o Clássico Rei entre Fortaleza e Ceará. Aqui nós temos os títulos estaduais. O Fortaleza tem 46, o Ceará 46, o que reforça a tese dessa rivalidade, desse clássico ser altamente equilibrado. Os vices também, 26 contra 26. O Ferroviário tem 9 títulos estaduais, 20 vices, ou seja, é um clube que tem esse azar de chegar muitas vezes em segundo lugar, mas é um clube que tem, como nós vimos, o seu peso significativo entre os 3 grandes do estado. Os outros títulos estaduais, como nós podemos ver, o Maguari e o América de Fortaleza tem cada um, o Nauri tem 4, o América tem 2, o Icasa, que é do interior de Juazeiro, tem 1 título, e depois os outros clubes que conquistaram títulos estaduais. Grupo Norte da Taça do Brasil é considerado um precursor da Copa Norte-Nordeste, por assim dizer. Aqui nós temos o Fortaleza e o América de Fortaleza ganhando títulos. Como nós podemos ver, o Fortaleza tem em 60, 61 e 66 e o América em 67. O Ceará e o Ferroviário não têm
esse título, como podemos ver. O Ceará perdeu em 62 para o Sport. E aqui, títulos da Copa Nordeste. O Fortaleza conquistou 3, sendo deles entre todos eles nas últimas 5 edições, em 19, 22 e 24. E o Ceará também tem 3 conquistas em 15, 20 e 23. Ou seja, é muito equilibrado. O Ferroviário ainda não teve o prazer, não está ainda contemplado com esse título regional, que representa um torneio muito expressivo, muito importante para o futebol, não apenas do Nordeste, também como do Brasil. Outros clubes de Fortaleza e os 3 maiores do interior. Nós temos o Calouros do Ar, nós temos o Maguari, o América, o Tiradentes de Fortaleza. O Tiradentes foi aquele clube que o Corinthians tem a maior goleada da Copa do Brasil, 10-1, se não me engano. E, curiosamente, o campeonato de 92 teve 4 campeões, que são o Fortaleza, o Ceará, o Tiradentes e o Icasa. O Icasa é um clube de Juazeiro do Norte. Nós temos aqui o Guarani de Sobral e o Guarani de Juazeiro do Norte, que o Icasa faz o clássico de Juazeiro contra o Guarani. Então, nós temos aqui outros 4 clubes da capital: Calouros do Ar, Maguari, América e Tiradentes. E embaixo, os 3 maiores do interior, que são 2 de Juazeiro, Icasa e Guarani, e o Guarani de Sobral. Aqui nós temos uma imagem de Maguari e Ceará durante o torneio início de 27. Então, esse ano o Fortaleza foi campeão estadual, mas aqui nós podemos ver já um estádio lotado para a época. Maguari e Ceará, o Ceará já começava a adquirir grandes torcedores. O América de Fortaleza aqui em 27, naquele ano. Ou seja, o futebol já pegava no Brasil, e essas imagens são um exemplo disso. E aqui nós temos a evolução do América de Fortaleza, muito similar ao que é o América de outros estados do Brasil, com exceção do América Mineiro, mas o América do Rio, o América de São José do Rio Preto tem essa mesma imagem, e também do Rio de Janeiro tem essa mesma imagem identitária. Aqui nós temos as torcidas, a representatividade, é uma pesquisa do Ibope desse 69, o Ceará tinha 60% da cidade de Fortaleza, Ferroviário 20%, Fortaleza 16%, Calouros do Ar 3% e América 1%. Vemos como Fortaleza, naquela época, tinha a 3ª maior torcida da cidade. Veja como isso mudou ultimamente. Maiores torcidas da cidade de Fortaleza: Flamengo 17, Ceará 15, Fortaleza 12, Ferroviário 7, Corinthians 7, São Paulo 5, Brasil e Seleção Brasileira 4, Palmeiras e Vasco da Gama 3. Vemos o trio de ferro ainda presente, porém América e Calouros do Ar já não estão nessa lista, e os 5 maiores torcidas do Brasil, que é Flamengo e Vasco e o trio de ferro paulistano, estão presentes entre as maiores torcidas de Fortaleza também, acompanhando o trio de ferro do estado. Participações na elite: Ceará 27, Fortaleza 23 e Ferroviário 6. Estádios: Carlos de Alencar Pinto, do Ceará, 4.000 almas, Eusir Cabral, do Ferroviário, 4.200, Alcide Santos, que é o estádio do PC, do Fortaleza, 8.500 almas, mas também temos o Presidente Vargas com 20.000 aproximadamente, e o Castelão, que é 60.000 almas, que são os 2 principais estádios que os clubes usam. Aqui nós temos o estádio do Ceará, o estádio do Ferroviário e o estádio do Fortaleza, o PC, com a alusão à fundação 18 de outubro de 18. Como vemos, o Fortaleza não considera o Stella, que foi o seu precursor. Aqui nós temos imagem no Mundial com torcedores dos 3 grandes do estado. Naquela, Fortaleza foi uma das sedes da Copa do Mundo, inclusive albergou Jogos do Brasil contra o México
na primeira fase, que foi 0-0, 17 de junho, e depois o Brasil jogou também em Fortaleza o jogo de quarta de final, se não me engano, contra a Colômbia, que foi 2-1 para o Brasil. E aqui nós acabamos essa abordagem sobre o trio de ferro do futebol cearense, sobre esses 3 grandes times. Muito bem, aí está uma ótima exposição do Márcio Forte, contando a história dos times, dos clubes, né, melhor dizendo, do Ceará, do estado do Ceará. Nesse De Chapa, o programa História do De Chapa, que está aqui mais uma vez, agora no Ceará, para contar essa história desses clubes que representa tanto para o futebol cearense e, por que não dizer, representando o futebol brasileiro. É muito interessante tudo isso, Márcio Forte, que você traz, né, e você vem trazendo nessas viagens pelo Brasil com a história dos clubes brasileiros. Chamar a atenção aqui na questão aí do Ferroviário do estado do Ceará, como você bem citou, um time que traz aí a luta dos operários e a fundação do clube, né, a fundação do Ferroviário, e esse Ferroviário que teve tantas conquistas e tantas glórias nesse futebol cearense. Depois você traz os 2 da elite, né, o Fortaleza, e vem da elite com estudantes vindo da Suíça, o mesmo vai acontecer lá com Fortaleza, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que as décadas, né, de ouro do futebol brasileiro, quando você busca lá desde 30, né, até chegar ali por volta dos anos 60, 70, né, até podemos dizer 80, um pouquinho dos anos 90, e aí você tem assim o quê? Você tem uma mudança drástica, né, nesses clubes e no futebol brasileiro como um todo, né? Muito embora, diferente dos outros estados que a gente trouxe até aqui, o Ceará tem uma participação intensa, né, no futebol nacional, com as taças de pratas, ainda que não chegou aos títulos, mas chegou às disputas finais. O Fortaleza também participando, com muitas participações, ou seja, o Fortaleza e o Ceará, cada vez, nunca, né, melhor dizer, nunca deixou de participar do futebol nacional. E eu chamo a atenção que da década de 90 para cá, essa mudança, né, com o enfraquecimento desses times locais, né, principalmente aí o Ferroviário, no caso do estado do Ceará, dado a mudança que o futebol tem, né, da década de 90 para cá, porque nessa época de ouro existia lá as Copas Internacionais, né, as taças, como a Libertadores da América, títulos, o Campeonato Mundial e tudo mais de clubes, mas que esses clubes eram tão fortes no estado, né, com sua torcida marcante, com grandes torcidas, que não tinha para esses torcedores e até mesmo para o futebol brasileiro muita importância a Libertadores, assim como os títulos mundiais dos clubes, né? Da década de 90 para cá isso vai mudar, né? Os times passam a ter um interesse muito grande nas Copas, né, na Libertadores e no título mundial, e isso vai enfraquecendo, né, essa cultura do futebol local, do futebol estadual. Mesmo assim, você trouxe aí a ascensão do Fortaleza, que vai disputar, inclusive, a Libertadores, e o Ceará também ficando nessas disputas internacionais. Falando tudo isso, para te perguntar o seguinte, com essas disputas tão valorizadas como a Libertadores da América e mesmo os campeonatos mundiais de clubes, esses estaduais, né, foram enfraquecendo, né, as competições estaduais. E com esse enfraquecimento, enfraqueceu também o futebol brasileiro,
porque vai afunilando na Libertadores, isso estende para o brasileiro, né? E principalmente com a queda de 4 clubes por ano, né? E a ascensão de 4 clubes, mas isso vai enfraquecendo o futebol estadual. Esse povo todo que torce para esses clubes, esses times, com esse crescimento e essa mudança do futebol brasileiro, eles estão órfãos com seus clubes ou eles vão ir torcer para os grandes clubes nacionais, ou seja, vão imigrar para os times nacionais, esses fortes clubes, né, como São Paulo, Rio, ou ainda esses clubes têm essa massa de torcedores, mas que está silenciosa diante da falta, né, de projeção nacional que esses clubes passaram a ter, por exemplo, o Ferroviário. O que aconteceu com esses torcedores, Márcio Forte? Então, é muito interessante que você citou essa perda do interesse pelos estaduais e uma maior projeção dos torneios internacionais, como, por exemplo, a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes, que tiveram uma ascensão e uma repercussão muito significativa na percepção coletiva dos torcedores brasileiros. Para que nós tenhamos uma ideia dessa mudança de pensamento, em 80, o Inter de Porto Alegre, com um dos seus melhores times da sua história, chegou na final da Copa Libertadores, onde enfrentaria o Nacional de Montevidéu, mas ao invés de ir com tudo, o Inter jogou as finais com um time misto, recheado de reservas para focar na final do estadual contra o Grêmio. Ou seja, o Inter perdeu a final do estadual para o Grêmio e também perdeu a final da Libertadores para o Nacional. Ele só conquistaria a Libertadores 26 anos depois contra o São Paulo, no Morumbi e também no Beira-Rio. Essa questão dos estaduais perderem a sua força é fato, mas também seria interessante, como nós já frisamos em outros programas, estabelecer uma liga regional, como, por exemplo, o Nordeste tem a sua ressurgida Copa do Nordeste, e formalizar e consolidar uma liga do Nordeste com muitas divisões, ou seja, Série A, B e C dessa liga regional do Nordeste, e a Série D seja uma espécie de torneios regionalizados para ir para a Série C do regional nordestino. Porque, atualmente, como a indústria do futebol cresceu muito, os principais clubes nordestinos, como, por exemplo, o Bahia, o Sport, o Vitória, o Náutico, o Santa Cruz, em muitos jogos eles têm que pagar para jogar estes jogos contra clubes menores do estado. O presidente do Bahia já foi num programa da ESPN Brasil e já falou que, em muitas ocasiões, em jogos contra, por exemplo, Fluminense de Feira, o Sport contra o Afogados, o Retrô, por exemplo, eles têm que pagar para jogar, porque é o custo de entrar em campo com toda a iluminária, 150 mil só de iluminação, tem que pagar lanchonete e tudo mais, o custo é muito alto. Ou seja, o futebol encareceu muito, o preço dos ingressos subiram, e seria benéfico para esses grandes clubes nordestinos criarem uma liga regional forte, Série A, B e C, um regulamento muito bem definido, talvez 24 clubes na Série A, 24 na B, 24 na C, que todos os clubes do Nordeste estejam nessa liga integrada para não desfavorecer ninguém. Isso não iria matar o futebol brasileiro genuíno e tradicional, porque todos os clubes iam estar embutidos nisso, ia criar muita renda, muitos direitos de televisão, porque uma Globo ia querer ver as filiais da Globo, por exemplo, em Recife, a TV Bahia na Bahia, todos iam querer comprar. A ESPN já tem os direitos da Copa do Nordeste ressurgida, ou seja, basta uma estratégia de marketing para que todos esses clubes pleiteiem ter uma maior asserção
nas cotas de TV, e isso também ia arrecadar nos estádios, em patrocínios e tudo mais. Ou seja, seria uma boa iniciativa para ressuscitar muitos clubes do Nordeste que estão nesse ostracismo e manter uma liga plausível a mediano e largo prazo que seja rentável e também resgatar, porque a Copa do Nordeste não nasceu em 99, ela tem uma história ancestral nos alicerces fundacionais do futebol tradicional, genuíno e autêntico do Brasil. Ela está incrustada na alma do futebol nordestino e brasileiro. Muito bem, é isso mesmo. Acho que você trouxe aí caminhos, né, possibilidades, né, para a recuperação desse futebol brasileiro, né? Porque, na verdade, o futebol brasileiro está se enquadrando muito com meia dúzia de clubes grandes aí que estão disputando os torneios, né, e principalmente as Copas da Libertadores e os campeonatos mundiais, né? Mas, em contrapartida, você está trazendo aí um prejuízo, né, muito grande para o próprio futebol nacional, quando você traz essa história tão rica, né, desses clubes que a gente está passando aí pelos estados. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, você tem aí o próprio Ferroviário disputando a Taça Brasil, o Ceará, assim como o Fortaleza. E o Fortaleza, né, é o time que atualmente vem conquistando mais espaço, né, a nível nacional, principalmente com a ida do Rogério Ceni, que resgatou e montou esse resgate, né, com uma diretoria que trouxe o resgate aí do Fortaleza. Isso prova o que você acabou de dizer, né, das competições estaduais, das ligas, né, como você bem colocou. Mesmo assim, né, não tendo essa liga como tem lá no Nordeste, a disputa da Copa Nordeste, veja o Fortaleza, né? Ele consegue se estabelecer no cenário nacional a ponto de trazer dificuldades para os times do Sudeste, né? No caso aqui de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, e até mesmo para o Sul, com os times lá gaúchos, né? Com o Internacional e Grêmio. Ou seja, tem perspectiva e tem como, né? E tem talentos e tem clubes, né, capaz de resgatar esse futebol nacional. Me parece que aí falta exatamente uma política nacional. E aí eu pergunto para você, essa iniciativa tem que partir desses clubes que estão no ostracismo ou tem que partir de uma política de esporte nacional? O que você vê? É dos clubes a tentativa de resgatar ou é uma política pública nacional vindo do governo federal para resgatar, de fato, o futebol brasileiro? Como é que você vê isso? Então, eu vejo esse problema, essa adversidade, dessa necessidade de pintar uma revolução do futebol brasileiro, parte de 4 esferas. Primeiramente, a esfera das instituições esportivas, que são os clubes populares. Depois passa pelas federações estaduais, ter essa dimensão desse problema. Com certeza passa pela CBF, que é a principal regente do futebol brasileiro, e também da esfera da União, ou seja, seria essas 4 esferas institucionais entender esse problema e juntos trabalharem para essa restauração das grandes forças populares do futebol brasileiro, que tem, por exemplo, em Belém, como nós vimos, a Tunaluso, como tem em Fortaleza o Ferroviário, em Curitiba o Paraná Clube, em Goiânia o Goiânia, clubes que estão no ostracismo, em Recife o Náutico, o Santa Cruz, que são forças populares do futebol brasileiro, que têm uma grande massa de torcedores que não podem morrer. São clubes que têm muito potencial para explorar e que é necessário restaurá-los. Isso que você falou, que o futebol deixou de ser regional para ser nacional, essa imagem icônica que mostra aqui as torcidas de Fortaleza de 69, com essas 5 primeiras, Ceará, Ferroviário, Fortaleza, Calouros do Área América, e ultimamente nós temos Flamengo, Corinthians
São Paulo, Palmeiras e Vasco. Claro, continua o trio de ferro presente, mas essa seleção desses 5 gigantes do Brasil, isso tem alguns ingredientes. Um deles nasceu em 87, naquela Copa União, onde a Globo começou a transmitir os jogos principalmente do eixo do Rio para o Nordeste e Norte e São Paulo para a região Sul. Depois ela, com as suas respectivas filiais, começou um processo de voltar a ser o futebol regionalizado, mas com a seleção dos respectivos canais Premier, a Globo ficou restringida a transmitir 3 jogos para suas praças. Ou seja, além da Globo Rio, que era fixa, ela tinha que fazer um revezamento entre as outras principais praças, e aí foi Porto Alegre, BH, Curitiba, Bahia, começaram a revezar os jogos que vão transmitir para as suas equipes. Ou seja, muitos desses estados acabaram adquirindo clubes, principalmente do eixo Rio-São Paulo, em detrimento dos ostracismo desses clubes pequenos dessas capitais. Aqui nós temos um exemplo, que é, além do Ferroviário, que não é pequeno, mas perdeu grandes torcedores, e principalmente do América e do Calouros do Ar, que praticamente deixaram de ter torcedores em detrimento dessa seleção dos 5 gigantes em popularidade do Brasil, que são, como nós vemos nessa imagem, Flamengo, Vasco e o trio de ferro paulistano. Então, se a gente potencializar essas estruturas dessas 4 esferas e revolucionamos o futebol brasileiro, como nós falamos, potencializar os 5 regionais históricos e restaurar esses clubes que estão no ostracismo e estabelecer a Globo local, as suas filiais, transmitindo jogos apenas dos grandes da sua cidade, nós podemos reverter essa situação em favor das expressões populares do futebol brasileiro, com certeza. Muito bem colocado. E o exemplo, né, de como esse futebol brasileiro elitizou, né, e isso é preocupante, né, porque vai para as elites, né, restringe a poucos clubes, os ingressos vão lá para cima, né, sobe bastante, tira o povo, né, da ida aos estádios e você elitiza tudo, quer dizer. E para ter uma ideia, né, você trouxe na história do Ceará, por exemplo, que para comprar uma simples bola oficial, né, número 5, né, a bola oficial da época, né, teve que fazer uma coleta, né, para comprar uma bola. Hoje, se a gente for buscar essa dimensão, né, ou seja, de fazer uma coleta para comprar uma bola e analisar o futebol de hoje, quer dizer, o que representa, né? Ou seja, isso marca o quanto era popular esse futebol, né? O quanto o povo participava desse futebol e que agora foi alijado, né, praticamente através dos seus clubes, do pertencimento, né, desse futebol que é uma paixão nacional e que agora, cada vez mais, a elite tomando conta e tomando para si aquilo que é da cultura popular. Ou seja, como você bem frisou, é necessário uma revolução no futebol, assim como uma revolução social para esse Brasil, né? Para poder trazer novamente, ou seja, ter novamente a ascensão do povo no futebol e do povo no meio social. Para terminar o programa de hoje, tem uma polêmica muito interessante que você trouxe pelos números, né? Entre Fortaleza e Ceará, porque se os dois têm 46 títulos estaduais, esse ano, alguém, né, porque os títulos estaduais estão ficando mesmo entre Ceará e Fortaleza, um dos dois vai a 47 e passa o outro. E esse ano ainda tem uma disputa nacional dos 2 clubes na Série B, ou seja, o clássico Ceará e Fortaleza esse ano promete bastante para o futebol do Ceará e, quem sabe,
resgatar, em parte, essa popularidade que a gente está falando aqui do futebol brasileiro. Quem vai ganhar, na sua concepção, no seu palpite, na sua visão, atualmente, essa disputa, primeiro dos títulos estaduais e depois a Série B desses dois clubes, ou melhor, a Série A, né? Que Série B, os dois subiram para a Série A, melhor ainda, né? Muito bom. Como é que vai ficar o futebol do Ceará? Ou seja, melhorou muito para esse ano e essa disputa vai ser intensa, não, Márcio Forte? Quem é que vai levar melhor nessa aí? Exatamente, vai ser intensa, equilibradíssima essa disputa, tanto no estadual como na Copa Nordeste, também no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Estadual foram 3 rodadas, o Ceará é líder do A com 3 vitórias, o Fortaleza é líder do B com 3 vitórias, os dois são com 9 pontos, 100% de aproveitamento. O Ferroviário conquistou 1 empate e 2 derrotas, começou mal o Tubarão da Barra. O Fortaleza é um clube que está muito mais estruturado, vai jogar a 6ª edição consecutiva na elite do brasileiro, está desde 2019 na elite, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ou seja, a 7ª seguida. O Ceará está em altos e baixos, ele sobe e desce, às vezes não conseguiu ainda uma consolidação tão representativa, embora em 2014 jogou a Copa Sul-Americana, mas ainda precisa consolidar na elite. O Fortaleza, portanto, é o favorito para permanecer na elite, fazer uma boa campanha na Série A do futebol brasileiro e também para conquistar o estadual. Mas, como o clássico não tem favorito, tudo pode acontecer. Eu ainda vou vou colocar o Ceará campeão do cearense e no brasileiro eu vou ousar colocar os dois vão continuar na elite do futebol brasileiro. Acredito que os dois ainda têm caixa para fazer boas campanhas. Talvez o Fortaleza um pouquinho melhor do que o Ceará, mas o Ceará não vai cair esse ano. Vamos dar um crédito a esses dois grandes do futebol cearense, nordestino e do Brasil também. Muito bem, é por aí. Eu também acho que não vai cair nenhum dos dois, porque o futebol no estado do Ceará vem nesse processo de recuperação, né? E não é agora que ele vai voltar para trás, né? Pelo contrário, tem que mobilizar esse povo aí do Ferroviário, do Tiradentes, do Guarani de Sobral, desses clubes menores que você trouxe, mas que tem torcida, que tem gente, que tem popularidade, que tem povo, né? Esse povo precisa, assim como nos demais estados brasileiros, com esses clubes populares, fazer uma integração, uma união e, quem sabe, esses clubes criar a saída através de uma liga desses clubes para poder fazer o enfrentamento com a elite do futebol brasileiro. É por aí que eu acho que também vai causar bastante interesse e possibilidades do resgate desses clubes no futebol brasileiro. Esse é o De Chapa, que tem esse programa chamado História, a história dos clubes dos estados brasileiros, os grandes clubes dos estados brasileiros, que estamos fazendo aqui com o Márcio Forte, nesse programa para resgatar a história do futebol brasileiro através dos clubes em seus estados e nas suas projeções nacionais. De Chapa, que é um programa que tem o patrocínio e a parceria, né, da Multipolar Plataforma, que tem também a Geopolítica do Futebol e que tem a editora D3 Educacional, juntos com o De Chapa, para trazer essa história para vocês que estamos construindo ao longo desse ano, contando a história de cada clube brasileiro e, mais do que isso, estamos aqui, né, Márcio Forte, discutindo saídas para o futebol brasileiro, resgatar a sua popularidade intensa, que é através dos seus torcedores, que é extremamente apaixonados por seus clubes. A história mostra isso e, infelizmente, hoje a elite tomando conta do futebol, isso não pode continuar. O futebol brasileiro tem que também fazer a sua revolução, como você bem disse, Márcio Forte.
Quero agradecer aqui a todos que nos acompanham, chamando vocês aqui para o canal. Se inscreva no canal, dê seu like, faça tudo o que todo mundo pede para esse canal crescer e desenvolver cada vez mais a história e trazer em debate saídas para o futebol brasileiro. Tá certo, gente? É isso que nós esperamos de vocês. Assista, compartilhe o programa e dê like, inscreve e tudo isso aí para poder você ficar sempre de olho nos próximos vídeos. Até o próximo, que nós traremos para você. Vamos pensar agora se nós vamos para São Paulo, ou se nós vamos para a Bahia, ou se nós vamos para algum lugar do Brasil. De qualquer maneira, nós iremos e vamos trazer essa história cada vez mais aqui para você. Portanto, um abraço a todos, até o próximo programa, tenham todos aí uma ótima semana e os cumprimentos aí a Márcio Forte, mais uma vez, e deixando você agora, Márcio Forte, para a sua consideração final aí e o seu tchau ao povo brasileiro e o povo brasileiro que tanto lhe agradece por trazer essas histórias, esse resgate e esse debate do futebol brasileiro que você faz tão bem. Muito obrigado, Márcio Forte. As suas considerações finais. Obrigado a você, Nedson Pires, por propiciar esse momento de resgate histórico e projetar um futuro grande e plausível para o futebol brasileiro, resgatando essas forças populares, que no Ceará tem 3 grandes instituições, que, como vimos, é o Ceará, o Ferroviário e o Fortaleza. E vamos continuar abordando essa rica história do futebol brasileiro para outra urbe, outra grande cidade. Vamos ainda definir, pode ser São Paulo, pode ser a Paraíba, pode ser o Rio de Janeiro, talvez pode ser Natal. Ainda vamos estudar qual vai ser a próxima urbe a ser estudada, aos detalhes. E é isso aí. Não percam, na quarta-feira, às 5, tem Copa do Nordeste, Ferroviário e Motoclube, que é um dos 3 grandes de São Luís. E também vamos abordar no futuro o futebol maranhense com os seus 3 grandes clubes, que é o Maranhão, Sampaio Corrêa e o Motoclube. Sempre estamos pela grandeza do futebol brasileiro, latino-americano e mundial. Aqui é a autenticidade do futebol tradicional. Um forte abraço a todos e estamos sempre na ativa.